Sexto ano, tudo tranquilo, tudo bom? Que bom. Tem uma atividade aí para nós resolvermos com 7 questões, tá? Que o tema é Grécia. Vamos lá na correção. Mas antes da correção, eu queria passar para vocês algumas informações. Por exemplo, quando eu estava ministrando esse assunto em sala de aula, eu falei sobre cidades-estados. O que é uma cidade-estado? Lembra que o tio falou que cidade-estado é aquela cidade que ela não depende de outra, ela é autônoma politicamente, elas são independentes. Por exemplo, as principais cidades da Grécia eram Atenas e Esparta. Esparta tinha o seu governo e Atenas tinha o seu, ou seja, elas eram autônomas, tá? Independentes. Uma outra informação que eu quero dar para vocês é a formação do povo grego. São os 4 povos principais: aqueus, eólios, jônios e dórios. Foram esses 4 povos responsáveis pela formação do povo grego. Uma outra informação que eu quero passar para vocês: você lembra aquela musiquinha que o tio ensinou para vocês em sala de aula? Que era assim: Grécia nós vamos estudar, Atenas é cultura e Esparta guerrear. Bem, se vocês gravarem que Atenas é cultura e Esparta guerrear, a gente consegue resolver essas questões aqui numa boa. Vamos lá. Primeira questão diz assim: a cidade-estado era um objeto mais digno de devoção do que os deuses do Olimpo, feito a imagem de bárbaros humanos. A personalidade humana, quando emancipada, sofre se não encontra um objeto mais ou menos digno de sua devoção, fora de si mesmo. Na antiguidade clássica, as cidades-estados representavam, olha o que diz a letra C, uma forma de assegurar a independência política das cidades gregas entre si. Então, primeira questão, resposta letra C. Vamos lá. Olha a segunda questão aqui, ó. Diz assim, tem um texto aí para a gente ler. Vamos lá. Diz assim: representando pequenos números em relação às outras classes, eles estavam constantemente preparados para enfrentar qualquer revolta. Daí a total dedicação à arte militar. A agricultura, o comércio e o artesanato eram considerados indignos para eles, que desde cedo se dedicava às armas. Aos 7 anos, deixava a família, sendo educado pelo Estado, que procurava fazer dele um bom guerreiro, ensinando-lhes a lutar, a manejar armas e a suportar as fadigas e a dor. Sua educação intelectual era bastante simples. Aos 20 anos, entrava para o serviço militar, que só deixaria aos 60, passando a viver no acampamento, treinando constantemente para as coisas da guerra. Apesar de ser obrigatório o casamento após os 30 anos, sua função era simplesmente de fornecer mais soldados para o Estado. Lembra da musiquinha? Olha o que diz aí. A transcrição anterior transfere às cidades os cidadãos que habitavam. A questão está perguntando de que cidade-estado nós estamos falando. Lembra da musiquinha? Olha lá a resposta. Letra E, Esparta. Quando se fala de militarismo, a gente lembra de Esparta. Vamos para a terceira questão. Então, primeira questão, letra C. Segunda, letra E. Terceira questão: assinale a única proposição correta entre os povos indo-europeus que foram os principais fundadores das cidades-estados na Grécia clássica. Encontra-se os, olha a letra B, aqueus, jônios, eólios e dórios. Terceira questão, letra B. Quarta questão: qual era o papel social dos ilótas em Esparta? Vamos lá. Esparta tinha 3 segmentos sociais: os espartanos, os periecos e os ilotas. Os espartanos eram quem? A elite, aqueles caras que se dedicavam ao militarismo, tá? Eram a elite. Os periecos, como o próprio nome diz, periecos eram aqueles que viviam na periferia de Esparta. E os ilotas? Todas as vezes que os espartanos saiu para uma batalha, para uma guerra, aquele povo vencido, eles eram transformados em servos, tá? Em escravos. E qual era a função dos servos em Esparta? Trabalhar
nos serviços mais pesados, aqueles serviços braçais, tá? Essa era a função do Ilota em Esparta. Vamos lá. Diz assim, ó. A questão diz qual o papel social dos ilotas em Esparta. Olha o que diz a letra C. Servos, em geral, trabalhadores braçais sem direitos políticos reconhecidos. Então, quarta questão, letra C. Quinta questão. Na Grécia Antiga, costumes e crenças que fascinam muita gente até os dias atuais, onde podemos destacar. O que se pode destacar hoje nos dias atuais quando a gente fala de Grécia? Olha o que diz a letra A lá dessa questão. A mitologia, as Olimpíadas, os heróis. É isso que toda vez que a gente fala de Grécia, a gente vem na nossa mente. Mitologia, as Olimpíadas e os heróis. Então, quinta questão, letra A. Sexta questão. A educação das cidades-estados de Atenas e Esparta era distinta. Comparando-se a educação ateniense com a espartana, conclui-se que é só lembrar daquela musiquinha lá. E se lembrar da musiquinha, olha o que diz a letra D. Os atenienses valorizavam a formação intelectual e física do homem, enquanto os espartanos o militarismo. Sexta questão, letra D de dado. Sétima questão. Uma das principais cidades-estados da Grécia Antiga foi Esparta. Qual das alternativas abaixo representa a característica de Esparta? Olha o que diz a letra B de bola. Fundada pelos dórios, Esparta era uma cidade-estado militarista e com uma sociedade estamental, pouca mobilidade social. O que vocês podem ter em dúvida nessa questão aí é sobre uma sociedade estamental. O que era uma sociedade estamental? Que não havia mobilidade. Quem era espartano, Perieco ia morrer perieco. E ilota ia sempre ser ilota. Não havia mobilidade. Então, gente, sétima questão, resposta letra B. Beleza? Tudo tranquilo? É isso aí. Se for possível, a gente faz mais algumas atividades, tá? Beijo no coração de vocês e até a próxima.